Júnior Dilon saindo do off e entrando no on. Mais uma vez, Copa do Mundo. Copa do Mundo de 1970. Rapaz, o Brasil estava sob o comando dos militares, né? O Emílio Garrastazu Médici, né? Também fez aí várias perseguições, né? O governo depois de 68, né? O ato institucional, né? A época dos atos institucional, o pior foi o de número 5, no governo Costa Silva. Então o Brasil tinha aí, estava vivendo sobre o que foi o ato institucional. Censura, né? Censura. Quem não gostasse do regime que saísse do país, né? Muita gente saiu do país, perseguições políticas, né? Inclusive em Santos eu fiz um vídeo sobre o navio presídio, né? Tem muita gente que não acredita nesse navio presídio, Raul Soares, né? Eu cheguei a fazer, né? Eu trabalhei numa biblioteca particular e tive a sorte de encontrar vários escritores, né? Vários escritores. E entre esses escritores, alguns livros eu recebi assinado pelo próprio autor, né? Porque além dos livros existia a hemeroteca de jornais. E aí o jornalista foi lá, né? Já é falecido esse jornalista e tal. Então ele escreveu Sombras sobre Santos, né? Sobre o navio presídio, né? E perseguições no Brasil. Muita gente não acredita que houve perseguições. Quem foi contra o governo, né? Até se você mesmo for contra alguma coisa e for bater de frente, você é perseguido, não tem jeito, cara. E imagine contra o governo militar, não ser diferente, né? Tem perseguição, você falou o que não gostaram, né? Você é uma pessoa comum aí, vai falar, pega num vídeo e fala coisa, você vai ter a perseguição das pessoas. Se você não quer ser perseguido, então não fale nada. Fique quieto, boca fechada. Agora, abriu a boca, pode esperar que vai desde assédio moral até ser agredido na rua, né? Esse Carlos Mauri, agora eu lembrei o nome do jornalista, era Carlos Mauri Alexandrino, que escreveu, e o outro foram duas pessoas, né? Mas eu me lembro do Carlos Mauri, um assessor lá era petista, né? Antes de morrer ele chegou a ser agredido na rua, o Carlos Mauri, por causa um ator que ele escreveu esse livro de perseguição, né, do navio presídio. Inclusive eu fiz um vídeo, tem uns outros vídeos aí, tem um documentário, né, que vocês podem pesquisar, Sombras sobre Santos, né, e o documentário sobre esse Raul Soares, né? Carlos Mauri, ele já é falecido, né? Era o pessoal chamava ele de comunista, né? Imagine se ele estivesse vivo hoje. Então, 1970, nada melhor do que mostrar o regime. Vamos fazer uma alusão àquela Copa lá de 1974, lembram do Mussolini? O jornalista que depois colocou aquele fardão lá e era um ditador da Itália, queria transformar a Itália num novo Império Romano aí. No fim foi morto pelos partisãs, né? Diferente do Hitler. O Hitler cometeu suicídio e queimaram o corpo e esconderam. Ele não, ele ficou pendurado de cabeça para baixo junto com a namorada, a Clareta Petaz, que nem uma carne de açougue, né? Ficou pendurado de cabeça, fuzilado e pendurado de cabeça para baixo. O Benito Mussolini. Então, nada melhor do que mostrar a musiquinha. Esse é o país que vai pra frente. Uou, 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 uou. De uma gente tão contente.
Uou, uou, uou. Era novo naquela época, não tinha noção de nada ainda, já tinha nascido, tinha pouco mais aí, não tinha atingido ainda nem, era novíssimo, né? Criança, né? Não tinha noção das coisas, né? Aí depois que o Django foi colocado para fora, isso aí depois veio no ensino fundamental. O livro foi muito tempo depois, né, que eu já estava no ensino. Antigamente falava-se segundo grau, né, e hoje é ensino médio. Ensino médio. E 3 anos, regularíssimo, né? Não, confesso para vocês que sempre não era um fanático, estudava. Não era um cara que estudava, até tinha pavor das ciências exatas, física, química. Não aprendi nada, cara. Talvez eu tenha aprendido alguma coisa com esses vídeos aí do YouTube, mas na época que não tinha escrito aquelas fórmulas horríveis, né? E aí, 1970, não tinha entrado nada, era criança e bebê, né? Bebê. E aí teve essa Copa, para mostrar o regime militar, cara, montaram uma seleção poderosa, né? Antes era o jornalista, né? O jornalista João Saldanha, né? A gente falou que o Pelé tava cego. Foi nessa Copa aí. Falando que o Pelé já tava ficando cego, só faltava ficar gagá, né? O cara tava o melhor jogador da história aí do mundo, tava ficando cego. Esse meia lá já tava ficando muita porrada, né, cara? Um cara perigosíssimo, uma ponta de uma lança para furar as defesas, né? Por isso que foi citado esse nome. Cara, além de armar jogadas, ainda fazia gols, né? Por isso que foi o maior atleta da história aí. Só que a televisão mostrava videotape, cara, mandava pro país, não tinha acesso que nem tem agora, né? Por isso que o Pelé é diminuído, né, com relação aos outros jogadores, Messi, Cristiano Ronaldo. Acredite se quiser, tem desconfiança se os brasileiros realmente têm o Pelé como ídolo, né? É tanta reclamação que, mesmo se você for olhar os números, os livros, você vê que é indiscutivelmente o melhor jogador da história mesmo, baseada no currículo, né? O cara conseguiu aí os títulos mundiais, conseguiu fazer uma equipe do litoral, vê se há uma equipe do litoral aí que não seja aqueles grandes times das capitais, né? Já citei uma vez a Itália lá com a Juventus de Turim, né? Que não é capital. Os times de Milão, né? Tanto a Inter como o Milan são exemplos de times. Algumas, Inglaterra tem, né? Tem o Liverpool, né? Que é um dos grandes aí. Manchester, né? Manchester United. E são exemplos aí maiores que um time como um Municipal, né? Muitos historiadores aí, economistas, falando que um dia o Santos vai acabar, né? O Santos Futebol Clube, do jeito que está sendo gerido e sem dinheiro, continua se segurando nas primeiras divisões, mas toda estrutura parecida, todo mundo caiu, né? São Paulo está na capital, tem o Morumbi, mas o Santos corre o risco aí nos próximos anos aí de problemas para poder até ficar na primeira divisão. Seguir o que todo mundo foi, os times municipais, né? A maioria dos times municipais continua aí na segunda, sobe, desce, não ganha título, ou se às vezes aparece como um meteoro aí de 10 em 10 anos. E o Santos, segundo os pesquisadores, corre o risco de virar um time não pequeno no caso da história, mas um time que não cresceu, não evoluiu, não seguiu, ficou para trás, né? Vamos dizer mais certo, mais correto, uma equipe grande que ficou para trás, não montou estrutura e hoje padece da falta de santista mesmo da época,
A não ser que apareça algum mecenas santista aí, como apareceu, mas não, mecenas que apareceu não fez que nem a tia Leila, né, da Crefisa. 1000 vezes, 10 bilhares de vezes menos do que emprestou, mas pegou dinheiro de volta. Né? E o Santos foi captando alguns títulos aí importantes, não foi rebaixado e tem da história. Então, continuando em 70, o Brasil montou uma grande seleção, né? Uma seleção. Os menos conhecidos aí eram o goleiro Félix, do Fluminense, né? Também tinha aí o Piazza do Cruzeiro, né? Piazza do Cruzeiro. O Cruzeiro também naquela época, apesar de ter os jogadores aí, mas foi um monocampeão, né? Até o século XXI ele era monocampeão brasileiro. Ganhou aquele título da Taça Brasil em 66 e Piazza foi o destaque. E continuou sendo destaque, tanto que acabou o Mário Lobo Zagallo, né? Substituindo o João Saldanha. Outro jogador que foi campeão do mundo, né, seguindo a seleção, e deu sorte, que pegou o time. Aí você tem o Everaldo, né, do Grêmio, também lateral esquerdo, né, ele substituiu o Rio lá da Copa de 66, o próprio Nilton Santos lá atrás também, né, o Everaldo morreu num acidente do carro, né, morreu, lateral esquerdo. Também tinha aí, vamos menos conhecidos aí, na linha de ataque, todos conhecidos. Eu vou falar dos conhecidos aí. Carlos Alberto, né? Segundo muitos, o maior lateral da história aí do Brasil. Aí ele concorre aí com o Djalma Santos. Muitos acham que o Djalma Santos foi melhor, outros acham que o Carlos Alberto foi melhor. Isso aí é baseado nas revistas, né, que eu sempre vejo as revistas Placar, uso sempre nos vídeos, eu falo citando a revista Placar, Lance muitos anos depois, nossa, já estava consolidada a revista Lance, né, muito pouco, eu lia muito Placar, revista Placar, por pouco eu não tive uma coleção de Placar. Aí temos, além do Carlos Alberto, o Brito, né? Brito também não é muito conhecido, não. Outro jogador aí do Rio de Janeiro, além do Félix, é o Brito, né? Eu vou falar daí de 1 a 11, né? O Félix, o Carlos Alberto, o Brito, do Vasco, o Piazza, do Cruzeiro, né? Foi campeão brasileiro lá pelo Cruzeiro, a chamada Taça Brasil, e o Everaldo, do Grêmio, né? Lateral esquerdo, falecido aí. Aí tinha no meio o campeoníssimo Clodoaldo, né? Clodoaldo Tavares Santana, né? Hoje já está com 70 e poucos anos. No meio, formando o meio, né? Aí tinha o Gerson, né? O Gerson já vinha daquela Copa de 66, aquela seleção toda. Essa seleção teve 4 times de 66 e o Feola não decidiu, chegou na Copa e foi aquele fiasco, né? Agora, bem definido mesmo, tinha o Clodoaldo, o Gerson, já mais experientes, né? Campeão no São Paulo, 70, né? O São Paulo não tinha título desde 1957, e aí foi ganhar em 70, tinha Gerson e Pedro Rocha, campeão paulista, né? Aliás, foi bi, 70 e 71, com o uruguaio Pedro Rocha. Quinto Toninho Guerreiro, Gerson e Toninho Guerreiro. O Rocha viria uns anos aí, 75. Né? Toninho Guerreiro, que segundo os historiadores é o único jogador pentacampeão paulista aí. Nenhum jogador foi pentacampeão e ele ganhou 5 vezes, ganhou 3 no Santos e mais 2 no São Paulo. O Toninho Guerreiro, e foi injustiçado, né? Levaram o Dario do Atlético, mas não levaram o Toninho Guerreiro, grande jogador do Santos Futebol Clube, com o Pelé, na centroavante, substituiu, deu sequência ao Pagão, Coutinho e depois Toninho Guerreiro, do campeoníssimo Santos. Aí não foi para a Copa do Mundo. Aí você tinha o Pelé, né, já preparado, né, o pessoal tava falando que essa Copa seria, o Pelé já estava caído, né, mas ele se preparou bem para esse Campeonato Mundial. Campeonato Mundial realizado no México pela primeira vez, no estádio
principal aí foi o Estádio Azteca, apresentando o México, né? Depois da Inglaterra, voltou, a FIFA seguiu de novo a volta para agora a América do Norte, né? As Copas na América do Sul, agora virou para a América do Norte, o México. Os mexicanos aí organizando a Copa do Mundo, né? E a musiquinha aí, a Copa do Mundo é nossa, um brasileiro não há quem possa. Rapaz, aí continuando, né? E aquela musiquinha lá não é de 70, é de 58, né? O Brasil novamente veio com essa musiquinha. Dá pra lembrar a musiquinha, era muito novo, né? Era musiquinha de 70, 50 milhões em ação. É bom pra geografia, né? Que aí com essas musiquinhas você já tem a base. Alguém perguntar, pô, quantos milhões de brasileiros tinha em 1970? Você mata, por causa da música, né? 50 milhões em ação, hein? 50 milhões de brasileiros, hein? Morreu 5 milhões a mais na Segunda Guerra Mundial. Eu tinha citado 50 milhões lá. Imagine 70, hein? Já pensou? Toda a população do Brasil, hein? Morreu mais gente na Segunda Guerra Mundial. Eu tinha citado lá atrás. Agora eu lembrei, hein? 50 milhões em ação. 50 milhões de brasileiros. E aí também o ataque, né? O ataque você tinha o Jairzinho, você tinha o Tostão do Cruzeiro, Jairzinho do Botafogo, Tostão do Cruzeiro. O Jairzinho também e Tostão jogaram lá na 66, foram relacionados, né? 66. E o Rivelino, Roberto Rivelino, hein? Os corintianos vão lembrar dele. O cara que ganhou poucos títulos, quase nenhum. Muita gente vai falar que não é nenhum, né? Mas eu me lembro aquele torneio lá dividido, né? Torneio Rio-São Paulo. Acabou por falta de datas, 4 campeões. Né? O Vasco, o Santos, o Corinthians, né? E o Botafogo. 4 campeões ainda. Aquela tacinha lá do Rio-São Paulo. Os melhores de São Paulo e os melhores do Rio. Torneio Rio-São Paulo. Aí chamavam de quinteto de camisa 10. O Jairzinho jogava com a 10 do Botafogo, o Gerson jogava com a 10 do São Paulo, o Tostão jogava com a 10 no Cruzeiro, o Pelé com a 10, lógico, do Santos, e o Rivelino com a 10 do Corinthians. Rapaz, o Brasil foi, segundo uma revista inglesa, somando clube e seleção, até hoje foi a melhor equipe de futebol da história. Isso aí tá em eleição, hein? O Brasil da Copa de 70. O esquadrão, né? Um goleiro menos conhecido, Félix, né? Tinha o Brito também, que nem jogadores comuns, né? Brito, Piazza. Agora, os fenômenos estavam todos ali. Todos ali. O próprio Jairzinho, né, que fez gol em todas as partidas, foi um recordista, eu fui chamado Furacão da Copa, né? Tostão também fez gols, né? Fez jogadas incríveis, né? Jogadas fechava, ele era meio campista, né? Abria espaço para os jogadores que vinham de trás. Carlos Alberto também fazendo aquele golaço contra a Itália, né? No final lá, o 4º gol. Essa seleção aí, a seleção fabulosa, a seleção de 70, né? Não só o Brasil também foi destaque, né? A própria Itália, né? A Itália era a base da Inter de Milão, a Inter de Milão era uma A Inter de Milão, ela foi campeã do mundo em 64, 65 e
era a base da seleção italiana, né? E a própria seleção italiana tinha sido campeão da Euro em 68. Tinha o jogador do Milan também, o Rivera, né? Tinha o Riva, Menghini, Facchetti, zagueiro Facchetti, Albertozzi, vários jogadores aí conhecidos no mundo, né? Do mundo do futebol. A própria Itália era campeã e também os times de Milão eram campeões do mundo também de clubes, né? Tanto a Inter como o Milan. O Milan teve a batalha lá com os argentinos, o jogador saiu quebrado, né? E a Itália teve confrontos também com os chilenos aí, tanto na Copa de 62, eles perderam do chileno, depois eles ganharam, né? Eles tiveram a revanche lá na Inglaterra e acabaram vencendo de 2-0 os italianos. E já tinha em 66 já estavam montando aí uma base para chegar em 70, já chegar os jogadores mais experientes. E foi isso que aconteceu, a Itália foi chegando, eliminou a própria Alemanha. A Alemanha era um destaque também, né? Vinha com dois grandes jogadores aí, goleadores, e depois faria um sucesso alguns anos depois com o Bayern, né? O próprio artilheiro das Copas, né? Que foi ultrapassado pelo Ronaldo Nazário, o Gerd Müller, né? Gerd Müller foi um dos grandes artilheiros do mundo do futebol, grande jogador do Bayern de Munique, né? Foi artilheiro da Copa de 70 e fez muitos gols, foi ganhando as partidas e chegou ali até a página 2, né? Até quando encontrou a Itália, e a Itália acabou vencendo uma partida sensacional, né? Disputadíssima ali, e era o confronto entre a campeã, né? O pessoal dali, o conjunto da Inter de Milão, ou do Milan, né, também, o Milan tinha jogado do Milan também, né, e o conjunto do Bayern de Munique, que era a base da seleção italiana, né, o Beckenbauer e o Gerd Müller, principalmente o Beckenbauer. Os alemães já vinham no fracasso lá em 66 contra a Inglaterra, né, que os alemães juram que meteram a mão na Alemanha, né, ali é mal, então a Alemanha acabou sendo eliminada, fez uma boa campanha na Copa. Brasil, Itália, Alemanha. O México não foi tão para frente, né? Os mexicanos. Outra discussão também aí vou falar todos os jogos do Brasil, né? O Brasil começou a Copa ganhando de 4-1 da Tchecoslováquia, começou perdendo. Depois venceu a Romênia, depois venceu a Inglaterra, venceu no sufoco, né? O Dumitrash fez o gol lá, os gols deu trabalho a Romênia, hein? Dos Cárpatos, a seleção dos Cárpatos. A Romênia tá sempre, de vez em quando aparece aí enfrentou o Brasil teve dificuldade de 3-2. A maior dificuldade mesmo foi contra a Inglaterra, né? A confronta aí também a Inglaterra vinha com aquele mesmo time que foi campeão em 66, com Bob Moore, Bob Charlton, Jack Charlton, né, que era o irmão, né, Jack Charlton era o irmão, o quarto zagueiro, o irmão do Bob Charlton, né, quer dizer, dois irmãos jogando aí na seleção da Inglaterra. A Inglaterra veio aquele futebol, né, tentando mais uma vez aí se emplacar nas Américas, né. Mas o Jairzinho foi lá e fez o gol do Brasil. O Brasil ganhou de apenas 1-0. Bloqueou bem o Brasil, né? Tentou bloquear, teve algumas chances. Esse jogo é famoso por causa do Gordon Banks, o goleiro, né? Que ele teve o próprio Pelé, deu aquela cabeçada na bola, a bola ia no gol e o jogador foi lá e o goleiro conseguiu pegar uma bola, segundo os especialistas, a maior defesa da história. Está aí nesse jogo, Brasil e Inglaterra. Depois o Brasil pegou o Peru, né, do Corinthians, né, pegou o Peru do Corinthians, e o jogo, rapaz, outra seleção que vinha chegando,
uma seleção que vinha chegando perigosamente, né? O Uruguai. Uruguai. E Uruguai, rapaz. O Brasil precisava de ir à forra para ganhar do Uruguai e não tomou um gol, né? O Cubilha que foi campeão aí da Libertadores, né? O Escubilha, campeão da Libertadores de 79 aí pelo Olímpia do Paraguai. Foi campeão também aí, jogou com o Perol e fez um gol ali, rapaz, os uruguaios de novo, era aquela assombração do vira-lata. Mas Clodoaldo fez o gol e depois o Brasil ali, Rivelino e Jairzinho, teve a cotovelada do Pelé, que o juiz não viu. O Brasil saiu, tirou camisa amarela de sorte. O Brasil foi pra frente, Brasil, salve a seleção. Essa de 78, né? Vamos mais lá na frente. 3-1, rapaz. Daí, não vou falar todas as partidas, né? Ou quase todas, né? E aí o Brasil, a Itália eliminou a Alemanha, né? As duas seleções que vinham bem, com o Beckenbauer de um lado pela Alemanha, o Givar, tinha o Riva também, tinha o Rivera e o Riva. E também vieram aí e a Itália chegou aí, os dois. Cara, se esse jogo tivesse empatado, disse que ia para sorteio, né? Umas curiosidades aí da Copa do Mundo. Por incrível que pareça, a Júlia Rimet ia ser decidida no sorteio se desse empate. Felizmente, a Itália veio, né? Já veio como campeã. O Brasil estava discussão do Pelé, aquela coisa toda, né? A Itália queria também a Júlia Rimet, né? Quem ganhasse 3, o Brasil tinha ganho 2 e a Itália 2. Então, a Júlia Rimet finalmente ela acabaria em 70. Depois de 74 teve a Copa FIFA, que é aquela taça lá diferente, né, diferenciada. E aí o Brasil começou bem, né, com o Pelé fazendo gol, né? O Pelé jogou muito também essa Copa, né? Praticamente é a Copa de despedida do rei do futebol. Nada melhor do que ser campeão, né? Tomou um empate, a Itália veio para cima, empatou e todo mundo ficou naquela expectativa. Depois o Gerson fez 2-1, quando o Jairzinho fez o terceiro gol, aí já estava consolidada o título, a Júlia Rimet viria para o Brasil. O Brasil seria a primeira seleção aí a conquistar, em definitivo, a Júlia Rimet. Então, Júlia Rimet é sinônimo de seleção brasileira, apesar de vários campeões aí, quem pegou em definitivo foi a seleção brasileira e o Brasil virou o país do futebol. E aí a ditadura escondeu as coisas podres, né? Pensou? A ditadura escondendo lá os navios, as coisas, os mortos, né? E a seleção partindo para cima. Aí, para frente, Brasil, 50 milhões em ação. Para frente, Brasil, rapaz. Aí o Carlos Alberto fazendo aquele gol, é o falecido Carlos Alberto, né? E nessa seleção a gente tem aí alguns jogadores falecidos, né? Que não tem mais, né? O trio, o quinteto de ataque e continua vivo, né? Aí tá meio de idade já. O Jairzinho, né? Que tem um técnico de futebol, que já treinou o Santos também, né? O Jairzinho, então o filho que é técnico de futebol. O Gerson, né? O Gerson aí tá na rede social, né? Falando no YouTube, seus comentários, é o canhotinha de ouro, campeão no Botafogo, campeão no São Paulo. Rapaz, Tostão é um jogador que teve problemas, né? Uma bolada, ele teve problema no olho, por causa de uma bolada num jogo do Corinthians, né? O Ditão foi chutar, a bola pegou no olho dele, teve problema no olho. Virou médico, né? Não é só o doutor Sócrates, não. O doutor Tostão foi pro Vasco e teve problema aí na vista e saiu. Foi logo, né? Foi efêmera, né? Foi curta a carreira do... Apesar de ter ganho o título brasileiro, né?
em 66, ganhando bem do Santos, né? O Santos era campeão direto e deixou escapar aquele título para o Cruzeiro. E o Cruzeiro foi destaque nas 2 partidas aí, foi para a seleção. Né? O jogador, grande jogador, o maior jogador, se você colocar hoje, como o Ronaldo Nazário jogou pouco no Cruzeiro, foi embora logo para a Europa, o Tostão é considerado o melhor jogador da história do Cruzeiro, né? Um atacante que ele era a camisa meia, né? Era um meia que acabou jogando de avante e fez gols na Copa, fez gols importantes na Copa, somente contra o Peru, né? O Peru venceu o Peru não, o Brasil venceu o Peru de 4-2, né? O grande jogador da história do Peru. Aí eu me lembro porque tá nos cards, tá nas figurinhas do bafo, né? O Teófilo Cubillas, melhor jogador da história aí do Peru, né? Tem participações também em Copa do Mundo, né? Os peruanos chegaram aí contra o Brasil não tomou conhecimento não. O Jairzinho, furacão da Copa, fez gols em todas as partidas aí e foi importante, né? E a seleção conseguiu seu recorde de vitórias, né? As seleções aí que tem recorde, e como eu falei, a revista fizeram um compilado entre clubes de futebol e seleções. Aí a seleção brasileira de 70 foi eleita a maior equipe de futebol da história. Só lembrando, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everal, Clodoaldo, Gerson e Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivelino. Por hoje é só.